Olha um tal lá, caralho, ó. Olha lá. Assim, caralho, ó. Kailane, assim, ó. Isso. Tipo assim, Kailane, ó. Só que o teu rosto tem que ficar tipo assim, ó, olhando pra cá, tá? Pra cá, ó. Isso. Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da websérie Simplificando a Edição de Fotos. Mas Bruno, por que você não está na frente de um computador já que você vai nos ensinar a edição de fotos? Seguinte, a edição de fotos ela começa bem antes do clique, tá? Ela começa no planejamento do ensaio, isso mesmo, no planejamento do ensaio você já começa a editar sua foto. Então fica ligado aqui nesse episódio, assiste até o final que você vai entender por quê. Opa, agora eu já estou aqui no Lightroom, onde a gente vai dar início aos nossos estudos sobre edição. Bom, eu escolhi essa foto porque ela tem um contraste bem grande entre luz e sombra. O background ele está bem iluminado, enquanto o local onde está o modelo está mais na sombra. Então aqui a gente tem um contraste muito grande de luz, onde a gente vai equilibrar esse contraste através da edição aqui no Lightroom. Como a gente está trabalhando em um arquivo em RAW, a gente tem mais liberdade para trabalhar com essas informações. Bom, e antes de começar a editar a foto, a gente tem que fazer uma análise breve sobre essa foto aqui e saber o que é que ela precisa. Por exemplo, a gente não pode chegar aqui e só ir mexendo nos slides, aumentando a exposição, aumentando o contraste, abrindo as sombras, mexendo aqui de qualquer forma que a gente vai acabar estragando a nossa foto. A gente tem que saber para que serve cada slide desse, saber qual alteração ele faz na nossa imagem para poder fazer os ajustes. Vou redefinir aqui. Bom, primeiro, por que eu capturei a foto assim? Por que eu não capturei a foto mais clara, com a pele dela mais clara, para poder recuperar depois? É o seguinte, existe uma ferramenta chamada histograma, que é essa ferramentinha aqui. O histograma é para ser observado no momento da captura da foto. Se eu tivesse capturado a foto assim, ó, talvez eu não conseguisse recuperar essas informações aqui do background. E se eu capturasse a foto muito escura, quando eu recuperasse, eu ia trazer muito ruído e ia perder muita nitidez. Então, a captura da foto influencia em 100% no seu processo de edição. Vamos lá, se você apertar a tecla J, você vai ativar essas duas ferramentas aqui, ó, que são dois sinalizadores. Por exemplo, se eu tivesse capturado a foto clara demais, o Lightroom iria me alertar com esse sinal de vermelho, dizendo que essas áreas estão estouradas e não tem mais informações nelas. E se eu tivesse capturado a foto escura demais, o Lightroom ele informa com esse sinalizador em azul que eu já perdi informações nessas áreas porque está muito escuro. Então é bacana, antes de você começar a editar, você perceber isso. Por exemplo, se tivesse claro demais, como dessa forma aqui, estourando, perdendo informações nessas áreas, talvez não fosse possível você recuperar. Se eu diminuir 100% dos reais, eu ainda não consigo recuperar essa área estourada. Então, antes de tentar recuperar áreas escuras ou claras demais, você tem que saber se é possível recuperar ou não. Beleza? Então, com a tecla J, você ativa esse atalho do sinalizador do histograma. Beleza? Redefinir para a gente começar o nosso processo de edição. Bom, e agora o primeiro parâmetro que a gente vai mexer na nossa edição é o balanço de branco, a temperatura. Cara, isso é muito importante porque se você não colocar um balanço de branco ideal para sua imagem, você vai errar todo o processo de edição. Vamos lá.
Aqui eu fiz o balanço de branco em 5.500 Kelvin. Para mim, é um balanço de branco ideal para essa cena, é o que representa mais fielmente o que eu vi no próprio local. Mas eu posso querer também um balanço de branco um pouquinho mais quente, tá? Por exemplo, aqui 6.100 Kelvin. Se eu quero fazer uma edição um pouquinho mais quente, eu posso fazer isso. O que eu não posso é deixar a pele dela muito azulada, tá? Que não condiz com a realidade, ou muito amarelada. Se eu capturei errado, mas eu estou fotografando em RAW, eu tenho a possibilidade de corrigir isso aqui no Lightroom, porque a gente tem a maior liberdade possível de corrigir o balanço de branco com o arquivo RAW. Então aqui eu vou dar 2 cliques, vou zerar, deixar em 5.700, só que eu vou aumentar mais um pouquinho e vou deixar em 6.000. Show de bola, para mim é o ideal para a edição que eu quero fazer com um tom mais quente. Aqui em colorir, você vai observar se a pele dela tem alguma invasão de verde ou magenta. Se a pele dela, por exemplo, tivesse um pouquinho esverdeada, eu colocaria magenta para compensar. E se ela tivesse muito magenta, eu colocaria verde para compensar essa invasão de magenta. Para mim tá ok. Caso eu veja alguma alteração no decorrer da edição, eu posso vir aqui e modificar de novo esse balanço de branco, tá? Vamos lá. Exposição. Eu preciso mexer na exposição? A pele dela tá ok. Eu posso abrir um pouquinho mais a exposição, tá? Vou deixar aqui mais 0,15. Pouca coisa, só que eu acabei estourando ainda mais o background. Mas isso a gente vai corrigir aqui com a ferramenta Realce. A gente vai pular essa ferramenta de contraste. Já já eu vou explicar por que a gente não vai utilizar essa ferramenta. E aqui nos Realces eu vou zerar, tá? Nessa imagem aqui eu vou zerar os realces. Quer dizer que em toda foto eu vou fazer esse ajuste? Não. Essa foto aqui está pedindo isso. Por quê? O background, eu já falei que ele está mais iluminado e chamando mais atenção do que a modelo. Então a gente tem que compensar isso. E essa é uma forma de fazer essa compensação. Aqui nas sombras a gente pode abrir um pouquinho. Eu vou deixar aqui mais 20. Importante notar o seguinte, voltando aqui nos realces, quando eu diminuo, eu não altero nada na iluminação do rosto dela. Se liga só, antes, depois, só o fundo da foto que vai mexer. A iluminação do rosto dela continua a mesma. Então isso é ótimo. A modelo é o nosso personagem principal aqui da nossa cena. Então se a gente começa a olhar mais para o cenário e menos para o personagem principal, a nossa foto vai acabar perdendo impacto. Então nessa edição, o nosso foco é deixar a nossa modelo como personagem principal, como a protagonista da cena, tá? Todo mundo que vê a foto vai perceber que a modelo tá chamando mais atenção do que o cenário, do que o visual, do que as cores, beleza? Então vamos lá. Aqui no branco eu vou abrir um pouquinho, porque o branco dá aquele brilho na foto, se liga só. Ó, quando eu abro o branco, ele dá aquele brilho bem bacana. Vou deixar aqui em mais 20. E nos pretos eu vou descer um pouquinho para ganhar mais contraste, tá? Essa é uma forma também de dar contraste na nossa foto sem utilizar esse slide aqui, que eu não recomendo. Aqui em presença, eu vou aumentar um pouquinho da textura, eu vou deixar em mais 15. A textura, ela dá uma espécie de nitidez na nossa foto. Se liga só, eu vou aproximar, vou aumentar e vou zerar. Eu estou deixando bem exagerado para você perceber a diferença. Então aqui eu vou deixar em mais 15, não vou aumentar muito para não estragar a pele da minha modelo. Já aqui em vibração e saturação, eu vou deixar em mais 15 e mais 15, tá? Os dois em mais 15. No decorrer da edição, a gente pode avaliar novamente se a gente deixa em 15, se a gente aumenta ou diminui esse ajuste, beleza? Então aqui só no painel básico, antes, depois, a gente já deu uma boa equilibrada na nossa foto. E um recado muito importante. Você não deve querer finalizar a sua edição aqui no painel básico. Como o nome já diz, painel básico. A gente tem ainda vários outros painéis para trabalhar nessa edição. Pulando aqui o painel básico, eu vou trabalhar no painel calibração. Aqui no painel calibração, a gente tem os canais vermelho, verde e azul. Então a gente pode trabalhar de forma independente em cada canal desse. Começando pelo vermelho, eu vou jogar aqui no positivo e no negativo e ver qual me agrada mais. Vou deixar aqui em menos 20. No verde primário, eu vou deixar em positivo. Vou deixar aqui em mais 50. E aqui no azul primário, eu não vou mexer. Vou deixar do jeito que está. Então aqui a gente já começou o nosso processo de colorização. Se liga só. Antes, depois. Essa edição está voltada para um tom mais frio. Se eu quiser um tom mais quente, eu vou zerar tudo aqui. Eu vou vir logo no azul primário e vou deixar no negativo. Agora eu venho na matiz do vermelho e vou deixar positivo. Se liga só que tá um tom bem quente, mas tá bem saturado.
O que é que a gente pode fazer? A gente pode diminuir a saturação do vermelho e também diminuir um pouquinho da saturação do azul. Continua um tom bem quente, mas com menos saturação. Agora no verde eu posso jogar no positivo ou no negativo e ver qual me agrada mais. Aqui eu colocando o verde no positivo ficaria mais agradável, só que eu vou voltar para aquela edição inicial que me agradou mais. Começando aqui na matiz do vermelho, vou jogar no negativo, matiz do verde, vou jogar no positivo, beleza? Então aqui ó, antes e depois. Agora eu consegui calibrar as cores da minha foto. Então aqui no painel calibração, como eu mostrei, você pode trabalhar com um tom quente ou com um tom frio, mexendo apenas na matiz do vermelho, do verde e do azul. Agora nós vamos trabalhar no painel HSL, que é um painel bem importante aqui dentro do Lightroom. Vamos lá. Aqui nós temos matiz, saturação e luminância. Matiz é o tom da cor, saturação é a pureza da cor, luminância, a luminosidade da cor. Nós vamos ver isso na prática agora. Eu vou aproximar aqui do rosto dela. Se eu mexer na matiz do vermelho, eu vou estar influenciando diretamente ó, na maquiagem dela e nos lábios, tá? E um pouquinho também na pele. Se liga só. Vou deixar aqui no negativo e vou deixar no positivo. Se liga na alteração que está fazendo no rosto dela. Então aqui no vermelho, eu acho que não tem necessidade de mexer. Se eu for mexer, eu vou deixar um pouquinho positivo, só para equilibrar mais com o tom do rosto. Agora no laranja, eu vou influenciar diretamente no tom de pele dela. Independente do tom de pele da pessoa, o laranja é a cor que vai ter mais influência, tá? Independente do tom de pele. Então aqui eu vou deixar um pouquinho positivo, porque eu acho que a pele dela estava um pouquinho avermelhada. Vou afastar aqui para a gente ver a influência do amarelo na nossa imagem. Vamos lá, se eu jogar no negativo, tudo que era amarelo da minha imagem ficou meio avermelhado. Cara, e ficou um aspecto bem esquisito. E se eu jogar no positivo, vai ficar tudo esverdeado. Então aqui no amarelo, eu não vejo necessidade de mexer. Eu estou achando muito bonito essa tonalização. Então eu vou deixar aqui zerado. Não é porque tem o ajuste, não é porque tem a cor na nossa foto que a gente vai mexer nesse slide, beleza? Só que agora no verde, eu vou diminuir e vou deixar em menos 100. Por quê? Eu vou deixar tudo que é mais verde com um tom amarelado. Eu quero uma edição mais quente para essa foto. Então eu faço esse ajuste para dar esse aspecto mais quente. Tudo que era verde ficou mais amarelado. Se eu tivesse colocado no positivo, tudo que era verde teria ficado mais azulado. Vou voltar aqui o ajuste. Agora aqui no azul piscina, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer mais para o tom esverdeado. Trouxe aqui para o negativo e deixei também essa área aqui, ó, mais amarelada, mais voltada para o verde. Tons quentes, ó. Antes, depois. Se eu tivesse colocado no positivo, ficaria um tom mais de verde, voltado para o azul. Só que isso eu não quero nessa edição. Beleza? Já o azul, vamos ver. Eu vou colocar aqui no negativo e no positivo. E ele está influenciando diretamente aqui, ó, nessa invasão no vestido da modelo. Se eu deixar no negativo, vai ficar bem visível que tem uma invasão aqui de ciano. Então nessa cor eu não vou mexer, vou deixar zerada. Nos restou agora o púrpura e o magenta, que eu acho que vai influenciar diretamente aqui nessas flores que ela está segurando. Vou até dar um zoom. Se liga só. Aqui no positivo ficou mais agradável. E o magenta também no positivo ficou mais agradável. Deu mais vida a essas flores que ela está segurando. Mudando aqui para a saturação, eu posso aumentar um pouquinho da saturação do verde, que eu acho que vai ficar legal. Deixar mais 25. Poderia também diminuir a saturação, mas nessa foto aqui não é o caso, tá? Eu vou deixar a saturação em positivo, vou deixar mais 22. O amarelo, vou deixar aqui em mais 10, tá? Vou tirar um pouquinho da saturação do azul. Lembra que estava pegando no vestido? Ó, a invasão de azul, se eu aumentar a saturação, ela fica bem nítida aqui no vestido da modelo. Eu vou deixar aqui em menos 20. Tá? Não vou tirar demais para não deixar o vestido cinza, que fica bem esquisito, mas eu vou deixar aqui, ó, menos 20, beleza? Já púrpura e magenta eu não vou mexer, eu acho que não tem necessidade. Agora nós vamos aqui para a luminância. Aqui no laranja eu posso abrir um pouquinho, porque representa o tom de pele dela. Vou abrir um pouquinho só para dar um brilho a mais. O vermelho também eu vou abrir um pouquinho, mais 12.
Aqui no amarelo eu posso escurecer, vou deixar -7. E no verde eu vou abrir mais um pouquinho, deixar aqui em mais 13, eu acho que tá ok. E no restante das cores eu vou deixar como está, tudo zerado, beleza? Então aqui ó, no painel HSL a gente tem o antes e depois. A gente já conseguiu dar um aspecto mais quente para nossa foto. Então aos poucos a gente vai construindo a nossa edição. Não adianta querer finalizar a foto em 1 ou 2 painéis. Você vai trabalhando um pouquinho em cada painel até construir a sua edição. Agora nós vamos trabalhar aqui no painel de curvas, tá? Curvas de tons. Aqui eu estou utilizando o Lightroom 2020 que tem esse layout. Se você está utilizando uma versão mais antiga, você vai ter que clicar no botãozinho que está bem aqui do canto para modificar e deixar a curva de tons com esse layout aqui, ó, onde você tem mais liberdade de mexer com os pontinhos. Normalmente, por padrão, ele vem nesse formato aqui, ó, que você não tem muita liberdade. O Lightroom meio que te prende para você não fazer besteira, mas esse formato não me agrada, tá? O ideal é você clicar nessa bolinha branca aqui e deixar nesse formato. Bom, para essa foto aqui, eu acho que uma curva em S cairia muito bem. O que é uma curva em S, tá? Eu vou clicar aqui, ó, fazer um pontinho nas sombras. Vou clicar aqui no meio, fazer um pontinho nos meus tons. E vou clicar aqui em cima, fazer um pontinho nos realces. Então você pode ver que aqui, ó, nos realces eu subi um pouquinho, ou seja, eu deixei os brancos mais brancos. Aqui no meio eu não modifiquei nada. E aqui nas sombras eu arrastei para baixo para deixar os pretos mais pretos. Tá? Basicamente é isso, uma explicação bem simples. E você pode notar que existe uma transição, ó, entre as áreas claras e as áreas escuras, tá? E lembra que eu disse que não usava esse slide de contraste aqui? Por que que eu não uso? Porque é o seguinte, esse slide de contraste, ele faz esse efeito aqui, ó. Eu vou mostrar aqui utilizando a curva de tons. Ele faz apenas isso aqui, ó. Ele deixa os brancos mais brancos e deixa os pretos mais pretos. Então, não existe uma transição entre as áreas claras e as áreas escuras, tá? E na minha opinião, isso deixa a foto bem feia. Você pode ver que agora estourou essas regiões aqui, ó. Estourou também essa área mais escura do vestido dela, essa área das pedras ficou sem informação, ficou muito escura. E eu acabei estragando toda a minha edição. Então, com apenas um ajuste errado, eu consegui estragar toda a minha edição. Deixa eu voltar aqui, vou colocar para linear. E vou fazer novamente aquela curva em S, clicando aqui, ó, fazendo um pontinho nas sombras, clicando aqui nos meus tons e subindo, clicando aqui nos realces e subindo um pouquinho. Então se liga só no antes e depois, utilizando apenas a curva de tons. Antes e depois. Aqui a gente conseguiu dar um contraste refinado para a nossa imagem. Você pode notar que antes ela estava meio opaca, antes e depois. E agora a nossa foto tem um contraste bem bacana. Então essa era a nossa foto antes e até agora a gente conseguiu dar uma colorização mais quente e a gente conseguiu também equilibrar a luz do background com a luz que está na modelo. Agora nós vamos utilizar algumas ferramentas para melhorar ainda mais essa edição. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de gradiente, vou clicar, eu vou deixar aqui a exposição em menos 0,30. Vou criar um ajuste aqui de cima para baixo. Vou diminuir os realces. E vou apertar esse botãozinho aqui, ó. Mostrar sobreposição de máscara selecionada. Aqui eu estou vendo onde que o ajuste está pegando. Com o ajuste selecionado, eu venho com o pincel, tá? Vou segurar a tecla Alt. O sinal de mais vai virar um sinal de menos. E eu vou retirar esse ajuste da modelo. Eu vou retirar aqui do rosto dela, dos cabelos. Também dessa região aqui do corpo, tá? Vou dar um zoom para não errar nesse ajuste e não deixar formar halos. Halos são aquelas auras brancas que são bem comuns quando você faz esse tipo de ajuste de uma forma muito brusca. Então a gente vai trabalhar aqui para que isso não aconteça. Então aqui com a tecla Alt selecionada, eu estou retirando esse ajuste de gradiente das regiões onde eu não quero. Vou apertar a tecla O para desativar a sobreposição da máscara. E se liga só no antes e depois, ó. Antes e depois. Então a gente conseguiu equilibrar ainda mais essa diferença de luz. Vamos lá, a edição inteira, antes e depois. E se eu quiser dar um efeito mais bacana ainda, eu vou aqui com a ferramenta de filtro radial. Vou criar um ajuste nessa região aqui.
Vou posicionar nessa área, vou aumentar a exposição, vou aumentar a temperatura e vou diminuir a ferramenta desembaçar. Então eu vou criar uma espécie de invasão de luz ou um flare nessa região aqui. Tá um pouquinho forte, eu vou diminuir aqui a exposição. Vou deixar em mais 0,10, tá? Acho que tá ok. Vou posicionar bem aqui. E agora a gente pode ver o antes e o depois. Então, essa invasão de luz aqui, ela serve para chamar mais atenção para essa região. Essa região aqui está bem próxima da nossa modelo. Então, nosso olhar automaticamente vai para essa área aqui. Agora chegamos num ponto muito importante, porque a edição ela não finaliza aqui dentro do Lightroom. Eu finalizo ela no Photoshop. Então no Photoshop a gente pode trabalhar com várias outras ferramentas. Por exemplo, fazer o tratamento de pele no Photoshop. É possível fazer aqui dentro do Lightroom? Sim, é possível. Eu vou até mostrar uma técnica bem bacana. Vou pegar aqui minha ferramenta de pincel, vou diminuir a textura, vou deixar em menos 70 e vou aumentar a nitidez, deixar em mais 70. Se o seu Lightroom não tem textura, quer dizer que o seu Lightroom é muito antigo. Então você vai ter que utilizar a claridade. A claridade não é tão eficiente como a textura, tá? Então eu recomendo muito que você atualize o seu programa para ter essa ferramenta que é muito útil. Vou aproximar aqui da minha modelo e vou passar o pincel para poder fazer um tratamento de pele bem simples, tá? Não se compara com o tratamento de pele do Photoshop, mas é um quebra-galho. E até que dá um resultado bem legal, bem interessante. Se liga aí no antes e depois, ó. Antes, depois, deu uma equilibrada nos tons da pele. A gente perdeu um pouquinho de volume, mas aqui eu vou abrir um pouquinho dos brancos para dar um brilho a mais na imagem. Vamos lá. Antes, depois. Vou até aproximar mais um pouquinho. Aqui mais de perto, antes e depois. Beleza? É um quebra-galho, mas já ajuda bastante para você que não sabe fazer tratamento de pele no Photoshop. Como eu falei, a edição de fotos ela começa bem antes do clique. E um dos fatores que você tem que se atentar é a roupa e o local onde você vai fazer as suas fotos, tá? Por exemplo, aqui eu tô com a Kailane está com um look totalmente neutro, de camponesa, e aqui é um ambiente verde. Então, por exemplo, se eu fosse pensar num look mais chamativo, eu colocaria ela de vermelho, porque o vermelho e o verde são cores opostas, são cores complementares. Então destacaria bem mais ela. Só que eu quero dar um look mais assim, medieval, mais camponesa, e naquele tempo não se utilizava muito vermelho. Então é um ensaio mais conceitual. Mas é importante você se atentar à paleta de cores. Eu sei que nessa websérie a gente vai falar mais sobre edição de fotos. A paleta de cores também entra, com certeza, mas não é o foco, tá? Depois eu posso gravar outra websérie ou até mesmo conteúdos para o nosso canal do YouTube falando sobre isso. Mas o importante é você se atentar ao local que você vai fotografar e às cores do look da sua modelo, do seu casal e tal. Por exemplo, também, se eu coloco uma roupa nela vermelha e tal, eu quero destacar no ambiente verde, e esse é um tecido muito brilhoso, onde o sol vai bater e vai estourar. Então vai ser muito difícil recuperar isso na edição, tá? E se eu estou fotografando a noiva, a mesma forma, eu estou colocando ali um flash muito forte ou até mesmo um sol muito forte e eu não consigo recuperar aquele branco se eu deixar estourado. Então você tem que se atentar nessas questões. Uma observação muito importante que faz muita diferença na hora da edição é se a modelo vai estar a favor da luz ou contra a luz. Agora ela está aqui a favor da luz, então eu não vou recuperar sombras, né? Ao contrário do contra a luz. A gente vai virar aqui, ó. Agora o rosto dela está contra a luz, então o rosto dela está em sombra, atrás está mais iluminado. Provavelmente, para a gente não perder o fundo, né, não perder informações do fundo, do background, a gente vai ter que recuperar a sombra. Então você tem que ver também essa questão na hora da edição. Será que eu vou conseguir recuperar as sombras? Será que eu vou conseguir recuperar o céu? Eu vou jogar aqui um flash, eu vou jogar um rebatedor. Tudo isso ajuda na hora da edição. Eu vou passar um exercício para vocês bem simples. Pega o seu smartphone, abre na câmera frontal, coloca ele aqui, ó, no seu rosto e vai mudando de posição e vai notando o comportamento da luz no seu rosto. Provavelmente você vai notar uma luz que é mais bonita do que a outra. Esse exercício é muito importante para você começar a entender o comportamento da luz. Testa a favor da luz, testa no contra-luz, testa a luz aqui a 45 graus
e ver o que é que você mais gosta. Você vai começar a entender e também fazer o seu próprio estilo de iluminação. Igual na quadrilha, né, Cássio? Olhando pro lado, Kailane. Isso, isso. Olhando pra cima, pra cima. Fica totalmente de frente pra mim, Kailane. Isso, isso. Olha pra cá. Agora que a gente já está familiarizado com as ferramentas aqui do Lightroom, nós vamos fazer a revelação de mais uma foto. Bom, essa foto aqui, eu vou começar cortando ela, vou aproximar mais um pouco e vou abrir aqui o painel básico para a gente começar a revelação. Primeiro, eu vou abrir um pouco da exposição, vou deixar aqui em mais 0,57, vou zerar os realces, deixar em menos 100, abrir um pouquinho das sombras, abrir um pouquinho dos brancos e fechar um pouco do preto, beleza? Só aqui, ó, antes e depois, a gente conseguiu equilibrar mais a iluminação da foto. Só que agora em temperatura, eu vou aumentar a temperatura para dar aquele aspecto de pôr do sol, aquele aspecto de cores de outono. Então se liga só na diferença, antes e depois. Então essa foto com um tom mais quente, ela fica bem melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir mais um pouquinho aqui da exposição. Vou deixar em 0,97, vou colocar 1 de exposição. Vou diminuir mais os pretos, para dar mais contraste para minha foto. E aqui em vibração, eu vou aumentar a vibração, deixar aqui em mais 50. E vou diminuir a saturação. Vou deixar aqui em menos 20. Show de bola. Agora eu vou pular lá para o painel calibração. Aqui eu vou começar pela matiz do vermelho. Vou deixar em negativo, vou deixar menos 40, menos 35, menos 40. Aqui na matiz do verde eu vou deixar em menos 40 também. E na matiz do azul também vou deixar... deixa eu ver aqui. Vou deixar menos 25. Eu acho que tá ok. Antes, depois, show de bola. Vou pular para o painel HSL. Aqui na matiz, eu vou aproximar um pouquinho aqui do rosto dela. Eu vou aumentar a matiz do laranja. Vou deixar aqui em mais 15. Show de bola. Aqui no amarelo, eu vou deixar em menos 10. No verde eu não vou mexer, vou deixar zerado. E vou aqui para a luminância. Vou aumentar um pouquinho da luminância do laranja. Um pouquinho da luminância do verde. Para dar mais destaque aqui na bicicleta. E um pouquinho na luminância do amarelo. Show de bola. Antes, depois. Agora eu venho aqui na curva de tons.
Vou criar um ajuste bem aqui nas sombras. Vou criar um pontinho aqui nas sombras e vou subir, tá? Para dar mais destaque aqui na minha modelo. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em efeitos. Aqui na vinheta eu vou deixar negativa. Vou deixar aqui menos 100. Ponto médio também vou deixar em 0. Arredondamento eu vou deixar em 0. Difusão no máximo e realces também no máximo. Agora eu vou só diminuir a intensidade da vinheta. Vou deixar aqui mais ou menos 20. Acho que 20 tá ok. Antes e depois. Então se liga só. Antes e depois da nossa revelação aqui dentro do Lightroom. Eu posso aumentar ainda mais um pouquinho do contraste dessa foto. Aqui diminuindo os pretos. E também um pouquinho das sombras. Mas eu vou deixar para fazer isso lá no Photoshop no nosso terceiro episódio da websérie. E aí, da hora, né, esse primeiro episódio? Então se liga, no segundo episódio nós vamos falar mais sobre Photoshop, tá? Como fazer a limpeza da imagem, como fazer algumas manipulações no Photoshop, como deixar a edição do Photoshop mais simples. Você vai entender como fazer algumas manipulações de uma forma bem simples. Eu vou mostrar como que eu capturei a imagem e como que eu fiz a edição no Photoshop. Tamo junto e nos vemos em breve.